Podemos sentar um instantezinho. Caríssimos irmãos e irmãs na fé, terceiro domingo do tempo pascal. E como nós já sabemos, durante todo o tempo pascal, nós vamos ouvir os atos dos apóstolos, as atitudes dos discípulos, dos apóstolos e dos outros discípulos, depois da paixão, crucifixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Portanto, as atitudes após depois que Jesus ele volta para o Pai. Por isso chama-se Atos dos Apóstolos. O trecho de hoje vai pelo mesmo caminho do testemunho. Lembrem-se lá na domingo de Páscoa que o Padre falou para vocês, que o tempo pascal ele é permeado por uma palavra, testemunho. A nossa vida é um testemunhar acerca de quem? De Jesus Cristo. Foi o que Pedro fez. Pedro, diante dos judeus, disse o que? Olha, vocês mataram um justo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês preferiram um assassino do que um homem justo? Então Pedro tem a coragem, porque o testemunho nos dá coragem. A coragem nos dá o que? A força para testemunhar. Jogando isso para o nosso hoje, é o momento de a gente perguntar: será que eu ia defender a minha fé? Em meio a tantas ideias, ideologias, em meio a tanto dessacralismo que está na sociedade atual, será que eu defenderia a minha fé? Aquilo que eu acredito? O testemunho é isso. É no momento que falar da minha fé, ou ofender a minha fé, eu vou falar: não é assim. A começar, hoje, graças ao bom Deus, nós temos liberdade de culto nesse país, né? Cada um segue a religião que quiser, não pode interferir. Mas mesmo assim, não sei se vocês acompanham as redes sociais, infelizmente é um ódio disseminado de muitos irmãos e irmãs separados, e atacam justamente em questões já ultrapassadas. Por exemplo, questão de imagem, questão de Nossa Senhora, isso já está ultrapassado. E vai atacar naquilo. Enfim, o mais importante é não desistirmos da nossa fé, do nosso testemunho, como Pedro fez. Pedro chegou a ponto de dizer para os judeus daquele momento que estavam ali, na conversa com eles, o que disse Pedro para eles? E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. Às vezes a ignorância aqui é de não abrir os olhos para aquilo que está à nossa volta. Porque Pedro se dirige ao povo, e aquela fala de Pedro, aquele testemunho de Pedro, vai fazer o que? Justamente isso que ele falou lá: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Muitos vão se converter, muitos vão abraçar o cristianismo. Agora, eu pergunto a vocês, e até agora essa resposta ela fica meio assim na penumbra: por que no começo do cristianismo as pessoas se alegravam por serem cristãos? Não digo que nós aqui não somos alegres, somos. Mas eu não consigo imaginar cristão disseminando ódio. Não dá para acreditar. Eu estava vendo agora uma reportagem, vocês viram que o Irã atacou Israel. Eu estava vendo uma reportagem, aí os comentários lá, Israel tem que banir esse país. Ou o outro lado falando: Irã tem que acabar com a raça Israel. Ora, não é nenhum nem outro, a guerra não leva a nada. A guerra não leva a nada. Nós não podemos tomar partido. Qual que é o nosso partido? A oração, rezar pelo fim da guerra.
E há quanto tempo estamos rezando pelo fim da guerra na Ucrânia, agora por essa guerra entre Israel e Palestina, agora esse outro conflito com o Irã? Só quem é um bom entendedor vai entender. Os países do Oriente Médio contra os países da Ásia. Isso, minha gente, pode levar a uma terceira guerra mundial. Então vamos rezar. Ah, padre, é um absurdo isso aí. Não, não é absurdo não. Não é absurdo. Portanto, temos que rezar, minha gente. A nossa função é rezar. Mais do que criticar ou adular um e criticar outro, temos que rezar. É o bom senso do cristão, pedir a paz. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, segundo São João na segunda carta vai dizer para nós o quê? Cristo, veja bem, olha só. Escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Minha gente, quando estamos devendo alguma coisa na justiça, ou infringimos alguma lei, quem que a gente chama para nos ajudar? Em relação à lei? Advogado. Portanto, São João chama Cristo o quê? Defensor, advogado. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. É Ele que vai nos defender junto ao Pai. E temos ainda uma outra ajuda. Nossa Senhora é nossa advogada junto a quem? Ao seu Filho, Jesus. Veja que Nossa Senhora e Nosso Senhor são aqueles que nos defendem. Portanto, Jesus Cristo é nosso defensor. Ele fala, não pequeis, mas se você pecar, nós temos um defensor, que é Cristo Jesus, para nos ajudarmos. E é claro, é nítido isso. São João fala com carinho para a sua comunidade. Ele chama a sua comunidade do que mesmo? Logo no começo da leitura? Meus filhinhos. Olha que bonito. Um ato de caridade de São João, né? Olha só outra frase dele. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Portanto, qual que é o parâmetro, minha gente? É guardar o mandamento de Deus. E qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual que é o semelhante? Amar ao próximo como a ti mesmo. Portanto, minha gente, colocar em prática o mandamento é justamente isso: amar a Deus e ao próximo. Por isso que São João, mais um pouquinho para frente, vai falar: não adianta eu falar ou dizer que amo a Deus, se eu não estou vendo, se eu odeio meu próximo que está do meu lado, que eu estou vendo. Portanto, minha gente, o amor a Deus e ao próximo não pode ser um amor igualado, não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo é semelhante: amar o teu próximo, o teu irmão e a tua irmã, como você ama a ti mesmo. Não é fácil. Até eu pergunto sempre nas missas, né, quando tem esse tema: qual que é mais difícil? Amar a Deus ou amar ao próximo? Ou eu falo, qual que é o mais fácil? Amar a Deus ou amar ao próximo? A Deus é mais fácil. Pois é. Será que é? Será que é mais fácil do que amar ao próximo? Ah, mas é difícil amar ao próximo. Porque nós queremos assim. Seria bem mais fácil se tivéssemos o coração mais aberto ao próximo. Principalmente as pessoas da nossa comunidade, da nossa família, do nosso trabalho. Por isso que no evangelho que a gente ouviu, é o acontecimento logo após o que mesmo? Os discípulos de Emaús, não é isso? 2 discípulos estavam caminhando rumo a Emaús. Daqui a pouco Jesus aparece perto deles, eles vão reconhecer o Jesus e começam a caminhar juntos. Jesus pergunta: o que aconteceu? Ah, você é o único forasteiro que não sabe, aquela coisa toda. Jesus falou assim: vocês são lentos, será que não era para acontecer isso? E Jesus foi explicando a escritura, e eles foram ficando o quê? Interessados. Chegaram no lugar, Jesus
deu o que ia mais à frente, os discípulos falaram o que para ele? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. E Jesus entra com eles, só que eles não reconheceram Jesus. Na hora da refeição, Jesus parte o pão, e ali os seus olhos abrem, e eles reconhecem Jesus no partir o pão, que é a Eucaristia. E um fala para outro, Jesus some naquele momento. Por que Jesus some? Porque ele se dá em alimento na Eucaristia. Um perguntou para o outro, nosso coração não estava ardendo quando ele nos contava as Escrituras? E nessa hora eles voltaram novamente correndo para onde? Em Jerusalém. E o evangelho de hoje começa nesse ponto. Enquanto eles estavam contando ali, Jesus aparece no meio deles. A paz. E eles ficaram com medo, porque pensaram que Jesus era um fantasma. Por que vocês estão preocupados? Porque vocês têm dúvida no coração, olha só. E essa dúvida, minha gente, infelizmente hoje na sociedade atual está maior. A dúvida em relação à fé, a dúvida em relação a Deus. Às vezes nós mesmos, nós mesmos corremos o risco de termos dúvida na nossa fé, Mas Jesus vai vir perguntar para nós, por que você tem dúvida? Olha a minha mão, olha o meu pé. E aí eles ficaram o quê? No misto de surpresa e alegria. E para Jesus comprovar que ele não era um fantasma, além de falar, olha a minha carne, fantasma não tem carne, não tem ossos. Jesus pediu o quê? Alguma coisa para comer. Quer dizer, para testar o quê? Não é um fantasma. Jesus está vivo, presente na sua comunidade. E assim como os discípulos naquela hora, muitas vezes para nós hoje em dia é difícil tal compreensão. Como que Jesus, mas ele está vivo, presente em quem? Em cada irmão, em cada irmã, na palavra que a gente ouve, na Eucaristia que celebramos e em cada irmão e irmã que fazemos comunhão. Jesus está vivo ali. Ô padre, Jesus está presente até naquela mala sem alça, sem rodinha, sem zíper, tá lá. E é lá que nós temos que encontrar, né? Não é fácil? Não. Ninguém falou que é fácil, mas é ali que nós temos que encontrar Jesus Cristo. Existia um filósofo contemporâneo chamado Jean-Paul Sartre, não sei se você já ouviu falar. Ele escreveu um livro chamado O Outro é o Demônio. Não, nós temos que encontrar no outro Cristo, não o demônio. Se a gente quiser encontrar o demônio, a gente encontra fácil, porque todos nós temos o quê? Defeitos. Mas é mais fácil eu exaltar o defeito da pessoa do que a sua virtude. E deve ser o contrário, devemos exaltar a virtude da pessoa, não o defeito. Todos nós temos defeitos? Temos, mas todos nós também temos o quê? Virtudes. Nossa, aquela pessoa é chata, mas faz uma coisa tão boa. Pronto. Todos somos chatos, cada um na sua chatice. Não tinha uma música, cada um no seu quadrado? Então, cada um na sua chatice. Mas temos virtudes também. A chatice a gente deixa de lado, mas a virtude a gente tem que exaltar, do irmão, da irmã. Por isso que quando Jesus mostra que ele está vivo, ele fala para os discípulos, olha, era necessário isso acontecer, para cumprir o que está escrito aonde? Moisés, profetas, o Salmo na Escritura. Jesus devia o quê? Passar pelo sofrimento, ser crucificado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Portanto, a base da nossa fé é a ressurreição, e nós devemos testemunhar essa ressurreição. Se nós não acreditarmos e testemunharmos a ressurreição, vã é a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, que possamos, portanto, testemunhar, né? Ter a coragem de testemunhar Jesus Cristo. E como que e muitas vezes a gente tem medo. Como assim, padre? Medo, por exemplo, assim, alguém chama você, vamos fazer leitura? Não sei falar naquilo, não sabe falar naquilo, isso aqui. Enfim, eu não gosto disso aqui, mas tem que falar. Vamos ser catequista? Não sei. Vamos ajudar na pastoral do dízimo? Vamos ser irmão, irmã do Santíssimo? Não quer nada. Quer coro.
Então, dar o testemunho, minha gente, é isso. É você abraçar o serviço. Lembra do lava-pés, serviço. O serviço na sua comunidade. Então, quando alguém convidar você para fazer parte de uma pastoral, grupo ou movimento, não dê negativa. Não dê negativa. Participe. E se você já participou de algum grupo, pastoral, movimento e saiu, volte a fazer parte. Ah, não, pá, tem muita gente lá. Não tem, não. Não tem. Falta pessoas. Falta muitas pessoas para ajudar. Muitos braços. Isso é testemunhar. Não é falar, testemunhar, minha gente. Não é falar assim, ó, Jesus Cristo é bom, viu? Né? É igual a frase que o pessoal gosta de colocar na rede social. Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom. Mas não sai disso. Não sai disso. Temos que praticar a bondade de Deus no dia a dia. Então, se alguém te convidar, meu irmão, minha irmã, não negue. Não negue. É claro, só se você não puder mesmo. Mas você podendo, participe. Faça alguma coisa. Para que o reino de Deus seja ajudado possa ajudar a construir esse reino de Deus na nossa comunidade. E olha, estamos fazendo, sexta-feira agora, fizemos 28 anos de paróquia. 28 anos de paróquia. É uma paróquia novinha, muito novinha. Que temos ainda o quê? Um chão a percorrer muito ainda. Que Deus então nos ajude, fortaleça a nossa vida, a nossa caminhada de fé. E olha, só para a gente lembrar, eu acabei de lembrar uma coisa aqui. Dia 1º de maio é dia de São José Operário, né? Geralmente a gente tem, na Associação de São José, nós temos recebimento de fitas. Esse ano, por enquanto, não tem ninguém. Ninguém. E vocês sabem qual que é a missão e a função da Associação de São José? Rezar e trabalhar pelas vocações sacerdotais. E nós temos vocacionado, o Mateus é um vocacionado nosso. Trabalhar a vocação dele, rezar por ele. Mas para isso precisamos de quê? Mais pessoas na Associação de São José. Então que a gente possa pensar bem, né? Na nossa caminhada, no testemunho de Pedro, dos apóstolos, de tantos outros santos e santas que testemunharam Cristo, não por palavras, mas por atos, atitudes. Que Deus então nos ajude, nos fortaleça, anime a nossa vida, anime a nossa missão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São José, rogai por nós e dai-nos uma boa e santa morte. Amém. De pé então, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso.